Sejam todos muito bem-vindos à nossa gravação de uma das aulas do curso Discursos da Conferência Geral de abril de 2025, proporcionada pelo Instituto Portão. Hoje nós vamos conversar sobre o discurso da irmã Tamara W. Cunha, intitulado Seu arrependimento não sobrecarrega Jesus Cristo, mas torna a alegria dele mais radiante. Esse, sem dúvida, foi um dos discursos mais comentados durante e após a conferência. Foi um dos discursos que nós mais recebemos pedidos de que fosse incluído nos nossos debates, porque muitas pessoas comentaram o quão pessoal foi a mensagem que a irmã Rúnia compartilhou nessa mensagem e o quão ela conseguiu expressar o sentimento de diversas pessoas e levantar questionamentos que várias pessoas possuem, né, acerca de nosso próprio progresso aqui na Terra. Então esse discurso ele é fantástico. Nós vamos conversar sobre o arrependimento. Vamos tentar dar uma visão um pouco diferente do arrependimento do que daquela de que muitas pessoas têm hoje. Mas principalmente nós vamos falar muito sobre o nosso valor como filhos e filhas do Pai Celestial. Discurso muito bom. Abrimos ele conversando sobre uma experiência que a irmã Rúnia teve na vida dela, onde ela estava lendo um livro que possuía uma capa com um título, não é exatamente esse título da imagem, mas que remeta a essa ideia de chegar ao céu, né? Mesmo que nós não fôssemos perfeitos agora ou aqui na Terra. E aí então uma pessoa se aproxima dela ao ver esse livro com essa capa e pergunta: Você acha que isso é possível? Será que é possível chegar aos céus, mesmo vivendo uma jornada imperfeita aqui na Terra? E ela vai compartilhar conosco qual foi a resposta que ela teve para essa pessoa. Vamos ouvir. Ergui o rosto confusa, então me dei conta de que ela falava sobre o livro. Eu disse algo ridículo, ainda não li muito, mas depois lhe conto como termina. Como eu gostaria de voltar ao passado. Eu diria, sim, é possível sim. Pois o céu não é para as pessoas que foram perfeitas, mas para as pessoas que foram perdoadas, as que escolhem Cristo. Muito bem. Então, a irmã Rúnia, tão bem-humorado, é, nos passa a mensagem de que sim, é possível. Por mais que ela não tivesse respondido isso naquele momento, a resposta para esse questionamento é sim. É possível chegar aos céus mesmo vivendo uma vida imperfeita na Terra. Nós sabemos que o Pai Celestial ele espera que nós possamos viver uma vida digna, né? Que nós possamos alcançar determinadas coisas nessa vida que Ele nos pede e nos exige. Mas nós estamos aprendendo aqui que, como ela falou, o céu ele não é para pessoas que foram perfeitas, mas pessoas que foram perdoadas e escolheram a Cristo repetidas vezes. Então, esse é o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, né? Não buscar, sim buscar a perfeição, mas não nos martirizar caso nós não a alcancemos, né? O que nós precisamos fazer é buscar o perdão e buscar a Cristo. Então, ela diz que esse discurso se dirige àqueles que possam possuir algumas dessas perguntas reflexivas. Gostaria que vocês pensassem se em algum momento já ponderaram com relação a esses questionamentos. O arrependimento e o perdão funcionam para todos, menos para mim. Sempre cometo os mesmos erros. Acho que é assim que eu sou. O caminho do convênio parece demasiado íngreme. Então, se em algum momento você já se sentiu dessa forma ou já fez alguns desses questionamentos, eu confesso que me incluo em todos eles, provavelmente. Essa mensagem dela vai ser uma mensagem de esperança, é uma mensagem que vai nos ajudar a responder esses questionamentos da melhor maneira possível. Para isso, ela quer
começar a mensagem dela contando a experiência de um missionário que servia na Austrália e que, ao concluir sua missão, estava compartilhando então seu testemunho ali com o presidente da missão na entrevista final e levantou a seguinte pergunta: será que Deus sabe que eu amo? É uma pergunta muito interessante e muito reflexiva, que nos faz avaliar como é a nossa vida hoje e será que Deus aprova isso? Será que o que eu faço hoje demonstra ao Senhor que eu o amo, né? Como posso fazer com que Deus saiba que eu o amo? Então, uma das atividades que nós fizemos em classe foi pedir aos alunos que pensem em como você sabe que uma pessoa te ama. Quais são as ações, as palavras, os gestos que uma pessoa pode demonstrar que faz com que você sinta e saiba em seu coração que ela o ama. Pensem nisso ao pensar na maneira como podem demonstrar o mesmo para com o Senhor. Vamos ver o que que a Sister Rúnia tem para falar sobre isso para a gente. Esse missionário resumiu exatamente uma preocupação constante que tenho. Talvez vocês também se perguntem: estou tentando arduamente, mas será que Deus realmente sabe disso? Se eu vivo fracassando, será que Deus sabe que eu ainda o amo? Costumava avaliar meu relacionamento com o Salvador de acordo com a perfeição do modo como eu vivia. Achava que uma vida obediente significava que eu jamais precisaria me arrepender. E quando cometia um erro, todos os dias, eu me distanciava de Deus pensando: Ele deve estar decepcionado comigo. Isso não é verdade. Se vamos esperar até estarmos puros e perfeitos o suficiente para nos achegar ao Salvador, não entendemos nada. Que mensagem espetacular, né? Que ela transmite para a gente. Então, a resposta dela para esse questionamento, né, a resposta pessoal dela, nos ajuda a entender que não existe uma relação entre a perfeição e o grau de amor que o Senhor tem para conosco. Nós não precisamos atingir a perfeição para que o Senhor nos ame. Isso não é uma condição para o amor de Deus em nossa vida. E isso é espetacular, porque, como ela disse, muitas vezes nós estamos tentando, tentando e ainda cometemos erros e caímos e precisamos nos arrepender novamente. Isso pode nos levar a pensar que talvez o amor que Deus tem por nós esteja diminuindo junto com nossos erros. Não é assim. A irmã Rúnia nos está ensinando de que não é assim. E ela vai complementar um pouquinho mais essa mensagem dela. Vamos continuar ouvindo. Embora Deus se preocupe com nossos erros, Ele se preocupa mais com o que acontece depois que erramos. Será que vamos nos voltar a Ele repetidas vezes? Por acaso vamos permanecer nesse relacionamento de convênio? Lembram lá no comecinho, quando ela estava falando sobre a resposta, se é possível chegar aos céus vivendo uma vida imperfeita? Ela disse, né, que o importante é o céu não é para as pessoas que foram perfeitas, mas para as que foram perdoadas e que escolhem a Cristo repetidas vezes. E aqui ela testifica que realmente o que importa para o Senhor é quantas vezes nós o buscamos e quantas vezes nós vamos atrás dele. Isso significa que eu posso ficar pecando um monte de vezes se no final eu sempre me arrepender? Sim e não, né? Sim, porque todas as vezes que nós pecarmos e nós nos arrependermos com sinceridade, buscarmos ao Senhor, Ele sempre vai nos perdoar. Mas a verdade é que quando nós nos arrependemos de um pecado, nós não temos mais o desejo de cometê-lo. Então, em teoria, quando nós estamos nos arrependendo, a ideia é que nós não vamos voltar mais a cometer aquele pecado e nenhum outro, né? Isso faz parte dessa mudança. Mas o que ela está nos ensinando aqui e nos testificando é que todas as vezes que nós buscarmos ao Senhor, independente da quantidade, independente da necessidade,
Ele sempre vai estar lá para nos ouvir. A irmã Rúnia vai citar uma escritura que se encontra no livro de Alma. Alma, capítulo 29, versículos 1 e 2. Ao ler estes versículos, eu gostaria que vocês ponderassem na seguinte frase que está lá no discurso dela: pensar nos mandamentos e na obediência de outra forma. A escritura diz: ó, eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração, de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. Sim, declararia a todas as almas com voz como a do trovão o arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. O link que nós vamos fazer com essa frase e essa escritura vai se embasar bastante na palavra arrependimento. Então agora nós vamos entrar no assunto do arrependimento. E de que maneira nós podemos pensar no arrependimento de uma outra forma, que talvez alguns de vocês já o enxerguem dessa maneira, e para outros talvez seja uma nova percepção. Mas tem muito a ver com, por meio do arrependimento, podemos remover a tristeza ou afastar a tristeza. Vamos começar a enxergar o arrependimento como algo bom, algo necessário, algo doloroso em alguns momentos, sim, mas algo bom e algo que vai nos levar a uma situação e a um lugar melhor. O presidente Nelson disse o seguinte sobre o arrependimento: o Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Então, por mais que seja importante que nós sintamos aquele remorso, aquela vergonha que vem pelo pecado, o arrependimento não precisa trazer esses sentimentos. O arrependimento em si tem que ser um momento de conexão nossa com o Pai Celestial, um momento feliz, um momento de perceber que existe uma forma de superar toda aquela tristeza e todo aquele erro que vem por meio do pecado. Vamos ver o que a irmã Cunha tem para acrescentar sobre isso. Quando o Senhor diz, arrependei-vos, arrependei-vos, que tal imaginá-lo dizendo, eu amo você, eu amo você? Imaginem que ele está suplicando para que deixem para trás a conduta que lhes causa dor, convidando-os a saírem das trevas e a se voltarem para a luz dele. Viram só? Sair das trevas e voltar-se para a luz. Esse processo é o arrependimento, né? Então ele tem que ser visto e enxergado como algo bom na nossa vida. Um dos momentos onde talvez nós temos muita proximidade com o arrependimento é durante o sacramento, né? Aqui então, disponibilizo para vocês a oração sacramental da água. Por que isso? Porque a irmã Cúnia diz o seguinte: na ala da minha filha Carly, um sacerdote novo se ajoelhou para abençoar o sacramento, mas, em vez de dizer a oração sacramental da forma como ela está escrita, ele fez uma pequena alteração sem perceber. Vocês conseguem identificar qual que é ela? É como se fosse um jogo dos 7 erros aqui, tá? Mas, para quem ainda estava procurando, ele trocou a palavra sangue pela palavra amor. Vamos ver como ficou essa oração sacramental? Ficou assim: ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoe e santifiques esta água, para as almas de todos que beberem dela, para que o façam em lembrança do amor de teu Filho, que por eles foi derramado. E testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Acho que uma lição muito poderosa que nós podemos ter
a partir disso é que tudo aquilo que Jesus Cristo fez enquanto esteve na terra e que continua fazendo agora, ele o faz em demonstração de amor por nós. Seja o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, seja os milagres, os ensinamentos, as repreensões, tudo que foi feito pelo Salvador foi por amor a nós. Convido vocês aqui no próximo sacramento, vocês possam imaginar ou tentar mentalmente substituir a palavra também, ou acrescentar a palavra amor ali, apenas para ponderação e prestar atenção nos sentimentos que o Senhor pode colocar em seu coração nesse momento. Eu o fiz e foi uma experiência espiritual muito gratificante, muito especial para mim. Então nós podemos ver que o convite ao arrependimento do Salvador é uma maneira dele expressar o amor que ele tem por nós. Portanto, aceitar esse convite da nossa parte é uma maneira de expressarmos o nosso amor para com ele. No entanto, há um ser que tenta nos fazer enxergar este momento, o arrependimento, este convite como algo ruim. E a irmã Rúnia vai nos falar para tomar cuidado com isso. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Satanás, o grande acusador e enganador, usa a vergonha para nos afastar de Deus. A vergonha é uma escuridão tão densa que parece que se atirarmos do corpo é como se ela tivesse um peso físico real. A vergonha é o sentimento que nos assola, dizendo: como você pode fazer isso? Você nunca faz nada certo? A vergonha não diz que cometemos um erro, mas que somos nossos erros. Podemos até ouvir: escondam-se. O adversário faz de tudo ao seu alcance para manter esse peso dentro de nós, dizendo que o preço é muito alto. Será mais fácil permanecer na escuridão, eliminando toda a esperança. Satanás é o ladrão da esperança. Pois é, temos que tomar muito cuidado. Por mais que o sentimento de vergonha pelo pecado ele seja necessário no processo de arrependimento, nós não podemos sentir vergonha por estarmos nos arrependendo. O arrependimento não causa vergonha. O pecado, sim. Não podemos misturar essas coisas e Satanás tenta fazer que nós enxerguemos as duas coisas como uma só. Como se o arrependimento fosse o pecado em si. E que estar se arrependendo fosse algo ruim para a pessoa. O que faz com que muitas pessoas tentem evitar isso, né? Não é assim. Não é assim. Ele coloca na nossa cabeça frases como: como você pode fazer isso? Por que você nunca faz nada certo? Escondam-se, né? Mas nós sabemos que não é assim. Independente dos nossos erros, lembre-se das palavras da irmã Rúnia. O Senhor se preocupa mais com o que nós estamos fazendo depois de termos cometido esses erros do que foi feito antes ou durante aquele momento. Então, ela diz que uma das melhores notícias que nós podemos ter em nossa vida é o próprio arrependimento. Então, que nós temos que celebrar isso como uma boa notícia. Vamos ler juntos essa parte do discurso dela, quando ela diz o seguinte: se vocês vissem alguém se afogando, não estenderiam a mão para salvá-lo? Conseguem imaginar o Salvador rejeitando a nossa mão estendida? Eu imagino mergulhando na água, descendo abaixo de todas as coisas para nos erguer, a fim de que consigamos respirar. Ninguém pode afundar tanto a ponto de estar fora do alcance da luz de Cristo. Imaginem uma praia, né? Agora em julho a gente está no inverno, talvez não combine tanto, mas imagine que você está indo na praia, e aí nas praias costumam ter sempre um salva-vidas, né? Imagine a seguinte situação: você chega para o salva-vidas e fala: olha, eu não sei nadar, mas eu vou tentar nadar ali, vou tentar brincar um pouquinho na água. O salva-vidas já sabe que você não sabe nadar,
Ele te faz todas as advertências. Olha, não passe daquela parte porque vai ficar fundo. Olha, cuidado ali que tem correnteza. E você mesmo assim se atira na água. No começo está tudo raso, você está conseguindo ficar bem, ficar tranquilo. Você começa a ir um pouco mais profundo. A água já não começa a ficar mais, a água já começa a bater talvez no seu pescoço, mas você ainda dá pé, você ainda vai continua indo para lá. E o salva-vidas só de olho, né? Ele já sabe, ele já te avisou. E aí você vê que alguns dos teus amigos estão indo para a parte mais funda do mar e você decide ir junto e começa a se afogar. Agora pensem na reação do salva-vidas. Ele sabe que você não sabe nadar. Ele te avisou para não fazer exatamente o que você está fazendo. Vocês acham que ele vai ficar parado ali enquanto você está se afogando? E caso alguém chegue e pergunte, ei, por que que você não vai salvar aquela pessoa? Ele vai falar, não, eu avisei ela que ela não podia ir para lá e ela, mesmo sem saber nadar, foi. Vou deixar ela se afogar ali. Não é assim. Não é assim. O salva-vidas, independente da situação, ele vai se atirar ao mar para salvar uma pessoa que esteja se afogando. Se um salva-vidas faz isso, imaginem o próprio Salvador Jesus Cristo. Não existe, ou pelo menos está sendo dito, né, essa mensagem que não existe algo que nos tire do alcance da luz de Cristo. Nós que aceitamos vir à Terra, que nós aceitamos Jesus Cristo em um primeiro momento, estamos aqui, nós temos essa bênção, esse privilégio de, independente da situação em que nós estejamos, sempre poder buscar o socorro e o auxílio do Salvador. E assim como aquele salva-vidas, ele não vai olhar para você e falar, viu, mas se você tem dificuldade com palavra de sabedoria, por que que você foi nessa festa? Por que que você fez isso? Você se colocou numa situação perigosa. Quer saber? Não vou te ajudar. Já te ajudei te falando o que você tinha que fazer antes, agora que você aconteceu o que aconteceu, não vou te ajudar. Não vai acontecer isso. O arrependimento ele vai ser possível para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Os líderes inspirados vão dizer o que é preciso fazer, né? Vão funcionar talvez como essa mão estendida do Salvador. Mas lembrem-se, o Salvador vai socorrê-los. Não tenham vergonha, não tenham medo de buscá-lo. Gosto muito dessa imagem, né? Representa muito é, a situação envolvendo o Salvador, resgatando Pedro, mas também nos resgatando, né? Das nossas próprias tempestades pessoais. Agora a irmã Cunha vai falar um pouco sobre o nosso valor e a relação que ele tem com os nossos erros. Aí vocês vão ver que tem uma relação ali, talvez diferente do que a gente imaginasse. Vamos ver o que ela tem para dizer. O Salvador é sempre mais radiante do que a escuridão. E ele jamais menosprezaria o valor que vocês têm. Prestem atenção, imaginem que esta mão representa o valor. Ela representa a obediência. Talvez vocês tenham acordado hoje, feito uma oração, estudado as Escrituras para ouvir a voz de Deus. Tomaram boas decisões, costumam tratar as pessoas como Cristo faria. Estão ouvindo a conferência geral. Sua obediência está aqui. Ou talvez as coisas não tenham ido tão bem. Vocês estão com dificuldade de fazer as coisas pequenas para se conectarem com o céu. Tomaram decisões das quais não se orgulham. Onde está o seu valor? Por acaso esta mão se moveu? Seu valor não está ligado à obediência. Seu valor é constante, nunca muda. Foi lhes dado por Deus. E não há nada que vocês ou qualquer outra pessoa possam fazer para mudar isso. E a obediência traz bênçãos. O valor não é uma delas. Seu valor é sempre grande à vista de Deus, não importa para onde as suas decisões os tenham levado. E eu os convido a ler essa parte do discurso novamente, com certeza, porque é, é uma mensagem muito poderosa. Porque eu confesso que, pessoalmente, eu enxergava a vida dessa maneira, onde o meu valor aos olhos do Senhor diminuía se eu não estava fazendo as coisas da maneira que deveria fazer. E a irmã Rúnia nos ensina algo muito poderoso aqui.
Ela falou, vocês prestaram atenção? A obediência traz bênçãos. Então, quando nós vivemos uma vida justa e obediente, nós somos muito abençoados. Mas o nosso valor não é uma dessas bênçãos. O nosso valor para com Deus será sempre o mesmo. Deus ama a todos os seus filhos, independente da situação que eles se encontrem. Pode parecer muito difícil pensar nisso. Nós conhecemos pessoas que são muito ruins, que fizeram e que fazem coisas assim absurdas, mas perante os olhos do Senhor, todos somos seus filhos. Ele ama a todos. Ele deseja as mesmas coisas para todos os seus filhos. E se nós podemos aplicar isso, talvez, para pessoas de fora, por que não aplicar para nós mesmos? Talvez nós tenhamos pisado na bola algumas vezes. Isso não muda o fato de quem nós somos. Lembrem-se de quem você é. E nessa vida, nós vamos passar por muitos momentos com altos e baixos. E a irmã Rúnia faz uma comparação disso com a juventude dela, onde ela fazia aulas de saltos ornamentais. Vamos ver que relação que ela tem para fazer. Quando era jovem, tive aulas de salto ornamental. Ao dar a nota um salto, os juízes prestam atenção na execução. Os dedos estavam estendidos, espirrando pouca água. Depois eles fazem algo maravilhoso, classificam o grau de dificuldade. Todos saltam com seu próprio grau de dificuldade. O Salvador é o único que realmente conhece a dificuldade do seu salto. Na aula, nós debatemos bastante nessa parte sobre essa última afirmação dela, né? Somente o Salvador conhece a dificuldade dos nossos saltos. E algumas das coisas que foram faladas foram: é, o Senhor é o único que sabe quais são as nossas dificuldades, o Senhor é o único que sabe o quanto nós estamos nos esforçando para nos arrepender, o que faz com que nós não precisamos nos preocupar com o que as outras pessoas estão pensando sobre nós, e nós devemos também não ser essa pessoa que fica julgando ou se preocupando com os pecados, com o arrependimento de outra pessoa. Isso é algo entre ela e o Senhor. Assim como para avaliar um salto, a pessoa precisa ser uma especialista nisso, o único especialista que pode fazer a avaliação perfeita do nosso salto, do nosso arrependimento, é Jesus Cristo. Por meio dos seus líderes são nos passadas as diretrizes, né? Tal qual cada salto, cada movimento vai te render uma nota. São os nossos líderes que vão nos falar o que precisamos fazer para atingir a nota máxima, né? Mas vai ser o Senhor quem vai nos perdoar. O Senhor que sabe quão difícil está sendo esse salto para nós e para nossa vida. E aí, já se encaminhando para o final do discurso, ela diz que, muito interessante, como o Salvador, essa pergunta, né? Você pode me ajudar? E ela remete a que essa pergunta seja feita ao Salvador. E a resposta dele sempre será que sim. Então, se vocês estão passando por um momento difícil, se nós estamos passando por um momento difícil, podemos e devemos estender essa pergunta ao Salvador e ele com certeza irá nos responder. Agora, já que estamos nos encaminhando para esse final, estamos falando sobre a ajuda do Salvador. Uma das maneiras pessoais pela qual nós podemos fazer essa pergunta é através da oração. E a irmã Cunha vai nos fazer um convite muito, muito legal relacionado à oração.
Quando éramos líderes de missão e nossa última conversa com cada missionário, falávamos sobre terceiro Nef 17 e perguntávamos a eles: se você pudesse ouvir o Salvador orando por você, o que acha que ele diria? Vamos experimentar. Hoje à noite, antes de orar, imaginem que Cristo está bem perto de vocês. Ele é seu advogado junto ao Pai. Perguntem a si mesmos o que o Salvador diria ao Pai a meu respeito. Depois, fiquem em silêncio. Ouçam aquela voz que diz coisas boas sobre você. A voz do Salvador, seu melhor amigo, e a de seu Pai Celestial, que realmente está ao seu lado. Lembrem-se de que o amor deles e seu valor são sempre grandes, não importa o que aconteça. Sou testemunha de que Cristo dá luz a quem está na escuridão. Quando ouvirem uma voz dizendo a vocês que se escondam, que se isolem no quarto escuro sozinhos, convido-os a terem coragem e a acreditarem em Cristo. Caminhem para a luz e acendam essa luz, nosso perfeito esplendor de esperança. É um convite muito especial. Caso você aceite esse convite de fazer a tua oração pessoal e perguntar ao Senhor pelo que ele oraria ou o que ele diria sobre você, ao Pai Celestial, estuda em terceiro Nef, capítulo 17. Esse capítulo acho que resume, e provavelmente a irmã Rúnia usou esse capítulo para preparar o discurso dela, porque é um capítulo maravilhoso e a mensagem que ele traz é justamente essa. Cristo orando pelas pessoas. E na própria escritura vocês vão ver que tem uma passagem que diz que Cristo menciona que ele estava angustiado pelos pecados daquele povo, e isso não diminuiu em nada o amor que ele teve ao orar por elas. Então, com certeza nós podemos e devemos aplicar isso à nossa vida. Cristo sempre estará lá para nos socorrer. Não importa o que nós tenhamos feito, quantas vezes nós tenhamos feito, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos levar à luz. O arrependimento, testifico para vocês, já experimentei isso em minha vida. O arrependimento tem que ser visto como uma bênção, como algo feliz. O pecado traz tristeza, vergonha. O arrependimento não. O arrependimento é uma prova de nosso amor para com Deus. Assim como o título do discurso diz, nosso arrependimento não sobrecarrega Jesus Cristo, mas torna a alegria dele mais radiante. É uma das linguagens do amor do Salvador, quando nós nos arrependemos. Presto testemunho dessas coisas e eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.